Então agora vamos continuar com fé e vamos falar da fé que vence o mundo. 1 João 5,4 diz que aquele que nasce de Deus vence o mundo. E o que vence o mundo é a fé. É com fé que vencemos o mundo. Não é o dinheiro que nos dá a vitória, não é fama, não é o título, posição social. Ter dinheiro é positivo, mas muita gente com muito dinheiro não consegue o que a gente consegue sem o dinheiro. Porquê? Porque fé é uma força que vai buscar aquilo que nós precisamos e que já existe, porque Jesus já pagou lá na cruz. Está a ver? Bendito, Efésios, bendito Deus, Pai do nosso Deus Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já abençoou, com toda a sorte de bênçãos que estão nos lugares celestiais, no mundo do Espírito, nos armazéns de Deus. Então, fé é uma força que vai buscar o que nós precisamos. Então, precisamos de aprender sobre fé. É como você fosse para a universidade estudar sobre eletricidade. Eletricidade não se vê, mas existe. E dá resultados fantásticos nas máquinas de fazer café, lavar a roupa, tanta coisa. E os engenheiros e eletrotécnicos têm que aprender as leis. Não pode, eu vou pôr aqui os cabos à minha maneira, se calhar vai apanhar um choque. Então, fé também temos que aprender. Há uma música que eu gosto muito, hoje vou mudar de música, chamada Basta Crer. É uma música que diz o quê? Uma vez sabes o que é que diz. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada e alguém em quem confiar. O vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas. Pronto, já estou convencido. Quero ouvir a música. Vamos lá. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada e alguém em quem confiar. O vazio que procuras encher dentro do teu coração. O amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Muito bem, podem sentar-se. E agora, neste rubrica de A Fé que Vence o Mundo, eu vou falar sobre a quarta dimensão. A quarta dimensão. Normalmente, a gente fala em 3 dimensões, os engenheiros, não é? Tem o X, o Y e o Z. Então, quarta dimensão é uma forma de dizer que há mais dimensões no mundo do que apenas aquilo que se vê. Também há aquilo que se pensa. Há muitas dimensões, na verdade não há só 4. É só uma forma de falar. Na verdade, podíamos dizer que eu vou falar sobre o poder do alto. Poder sobrenatural de Deus. Podia também chamar isto o poder criativo de Deus. Esse seria o melhor título. O poder criativo de Deus. E eu exorto você a ler, por exemplo, este livro, Escreva o Seu Futuro, que aqui assim, em vários capítulos eu falo sobre esta matéria. Sabe qual é? Muda as imagens, enfim, você estuda este livro. Não é ler, é estudar, porque este livro é muito pequenino, tem muitos segredos aqui. Então, para você entender o que eu quero dizer, nós vamos às origens. Quando nós lemos Gênesis, que é logo o primeiro capítulo da Bíblia,
a gente vê uma coisa muito interessante que diz logo no capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou tudo. E depois diz que a terra, a certa altura, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então a terra estava em desordem ainda. E Deus disse, haja luz, e a luz aconteceu. E Deus disse, haja pássaros, haja isto, aquilo, aquilo outro, e tudo aconteceu. E então, no versículo, ele criou baleias, répteis, de tudo. E depois, no versículo 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui está aqui uma coisa interessante. Deus disse, façamos. Então, Deus não disse, eu vou fazer, ele disse, façamos. Porquê? Porque Deus são três pessoas. É o Pai, o Espírito, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus apareceu nos carvalhais de Manré a Abraão, eram três homens, três pessoas, três seres, semelhantes a nós. Aliás, nós é que somos semelhantes a ele. E Abraão disse, meu Senhor, os três são um só Senhor. Bem, mas, seguindo em frente, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Portanto, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. De todos os seres que Deus criou, o único que foi feito à imagem e semelhança de Deus fomos nós. Deus queria criar uma família. Está a ver? Para reinar neste planeta e, provavelmente, noutros. Neste está aqui escrito que era. E disse, domine sobre os peixes, sobre isto, aquilo, domine sobre tudo. Nós éramos os donos da terra. Nós éramos administradores das coisas de Deus. E primeiro fez o Adão, e depois fez do corpo do Adão fez a Eva e tudo isso. Então, eu não quero entrar nesses detalhes, porque não estamos na escola bíblica aqui, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que nós fomos feitos um ser distinto, à semelhança de Deus. Quando Deus nos criou, criou-nos assim, mas nós tínhamos um manto que cobriu o corpo, com uma coisa chamada a unção, ou a glória de Deus. E quando o Adão e a Eva desobedeceram a Deus, ou como a Bíblia diz, pecaram, perderam esse manto e viram-se nus, ficaram nus. Mas antes ele não estava, ele tinha um manto reluzente, é como um vestido comprido, que emanava luz e energia. E nessa altura havia também uma árvore da vida, em que as pessoas comiam de vez em quando aquela árvore e lhes dava energia para viver sem morrer. O homem não foi feito para morrer. Não é normal que o homem morresse. As pessoas é que já se habitaram, mas não é. E Deus disse, não podes comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque senão vais morrer. E morrer não é que, como hoje, a gente pensa, morreu, pronto, foi para uma cova, para um buraco, desapareceu. Não. Morrer é ficar desconectado de Deus. As pessoas que estão aí são mortos-vivos. É como o telemóvel. Você pode ter um telemóvel e depois esqueceu de pagar a conta ou assim não recebe chamadas nem faz chamadas. Então o telemóvel está morto. Assim somos nós. Não, sem Deus, ficamos desconectados de Deus, que é Espírito. Eu não sei porque é que há pessoas que tiram cursos a quem faz tanta confusão que eu estou a explicar. É a coisa mais lógica deste mundo.
Você não vê as ondas da voz? Ondas, isto tem várias ondas. Uma que é para transmitir a voz, outra para transmitir os dados, outras para receber dados, outras para receber voz. Tem várias ondas aqui a passar e você não vê. No mundo do espírito, também vamos dizer assim, são ondas que não se veem. E o homem falava com Deus também em espírito. Isso é falar. E Deus falava ao espírito do homem em espírito. Bem, então, quando o homem caiu em desgraça, Deus disse-lhes qual era a condenação. Eles iam ficar escravos do diabo e ficavam escravos da natureza. É por isso que os animais, etc., não nos obedecem, é por isso que nós... é muito difícil a vida na Terra, porque é resultado da maldição. Mas quando alguém entrega a vida a Jesus, ele é feito uma nova criatura. Ele é restaurado, a ligação entre essa pessoa e Deus é restaurada, a ligação entre o telefone, está a ver? Já existe, passa a haver ligação para fazer chamadas e receber chamadas. Mas mais coisas acontecem. Nós somos restituídos da autoridade sobre coisas. Não é sobre as pessoas têm autonomia própria, têm a vontade própria. Deus não toca na vontade própria da pessoa, a pessoa pode decidir o que quiser, mas depois, no final dos tempos, vai a tribunal, juiz eterno, e vai ter que se embarcar com as consequências das más decisões. Mas o que eu quero dizer com isto tudo é o seguinte, que nós somos um ser fenomenal. Mesmo os médicos que sabem um bocadinho do corpo, dizem que é uma máquina simplesmente fantástica. E as pessoas, os médicos também dizem que sabem ainda muito pouco, então, do cérebro. O cérebro é como se fosse um computador que controla os órgãos, sem a gente estar sequer a pensar o que é que eles estão a fazer, está a ver? Mas, enfim... Agora, tudo isto para dizer que, para uma pessoa que já é convertida, ele tem acesso a um poder sobrenatural, não em grande quantidade como a que Deus tem, porque é sem fim, sem limites, mas uma pequena quantidade do poder de Deus dá para fazer coisas gigantes. Por isso o apóstolo Paulo, em Efésios, dizia: ó Deus, eu oro pelo povo de Éfeso, dá-lhes um espírito de sabedoria e revelação. Depois mostra-lhes 3 coisas. Qual é a chamada de cada um deles aqui no planeta? Quais são as riquezas que já pertencem? Muita gente está a pedir coisas a Deus que, na verdade, Ele já é dono disso. E qual é o grande poder de Deus que já está sobre nós? Mostra qual é esse grande poder de Deus. Então, quando nós começarmos a entender isso, quanto mais nós estudarmos e entendermos isso, vamos também entender que Jesus disse assim em João 14:12. Na verdade vos digo. Olha que pode pensar que não é verdade, mas é. Qualquer que... todo o que... Como é que é? João 14:12. Na verdade, digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e maiores ainda. Na verdade, quer dizer, podes pensar que não é verdade, mas é. Fará as mesmas obras e maiores ainda. Então, o que é que Jesus fez? Curou os cegos, paralíticos, transformou água em vinho, andou por cima dos mares e muito mais. E Jesus disse, na verdade, olha que é de verdade. Se creres em mim, mais tarde ou mais cedo vais fazer a mesma coisa, porque eu vou para o céu e vos enviarei o que eu tinha aqui na terra, que era o Espírito Santo. E um crente normal ainda não percebeu, se calhar, as coisas. Mas eu vou explicar. Tudo isto é como se fosse uma introdução para você entender o poder que está disponível na sua vida e como usar esse poder. Então, quando Jesus veio à Terra,
O plano de Deus é que ele viesse, ele tinha que vir como um de nós, para ser um ato legal. Ele nasceu como uma pessoa qualquer. Nasce. A única diferença é que a semente dele, na mãe dele, não foi dada por um homem, porque senão essa semente tinha um vírus, que é o pecado. Então foi o Espírito de Deus que lhe deu essa semente. De resto, ele é igual a nós. Ele veio sem guarda-costas, sem dinheiro, sem poder. Não tinha. E ele viveu como nós podemos viver. E depois foi batizado nas águas, presta atenção, e ele recebeu o batismo no Espírito Santo também. E aí ele passou a ser uma pessoa, vamos dizer, normal, carnal, somado de o Espírito Santo, que estava lá dentro. Então ele passou a ser uma pessoa sobrenatural. Ele era uma pessoa normal com um poder extra, que é o maior poder do mundo. Por isso, quando ele punha a mão sobre os doentes, ele punha a mão de uma pessoa normal, mas o poder do Espírito Santo estava lá dentro. A energia saía dele para a pessoa. Foi assim que aquela senhora que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, se eu não estou erro, foi curada. Ele nem viu o que é que ela fez, ela veio por detrás e com fé tocou em Jesus nas costas e saiu energia do corpo de Jesus para ela e ela ficou instantaneamente curada. Bem, agora, o que é que isto tem a ver com o poder, a quarta dimensão ou, como é que eu disse, o poder criativo de Deus? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, nós somos uma criatura fenomenal. Nós somos uma criatura que não há igual. E, porque tanto irritámos a Deus, Deus limitou os nossos dias a 120 anos. E toda a gente tem que passar por uma porta que é a primeira morte. A primeira morte não quer dizer que a pessoa morre e desaparece, vai para um sítio ou para o outro, vai para um dos dois sítios. Fica à espera que o mundo acabe e depois quem tiver aceito o plano de Deus, concordado que Jesus é que pagou pelos nossos erros, pecados, etc. Então essa pessoa vai viver para sempre e para sempre. Com Deus nunca mais vai morrer. Mas estamos aqui no planeta e já temos acesso a esse poder. Daí a oração de Efésios é muito importante. Então, agora eu vou dizer como é que Deus fez os mundos. Porque se nós somos parecidos com Deus, podemos copiar, devemos copiar Deus. Essa é a vontade de Deus, copiarmos a Deus. É assim como nós educamos os nossos filhos e queremos que eles aprendam as coisas, não é? Assim também é Deus. Na verdade, hoje há para aí muita confusão, principalmente em Portugal, porque esta gente da política não percebe nada da vida. Então, são os Jotas daqui, Jotas da lá, nem sequer são nada, nem nunca venceram coisa nenhuma, andam para lá dar papos e bitados. Mas uma escola nunca é para educar, é para ensinar. Há uma grande diferença. Por isso é que os professores andam muito chateados. O governo não pode, nem legalmente, obrigar a escola a educar. Educar é criar valores morais, criar usos e costumes. Não pode, porque o cidadão não está numa ditadura. Agora, a escola é feita para ensinar matemática, coisas de ciência. Agora, educar não é. Bem, então, o que é que isto tem a ver connosco? É que Deus quer, não é só ensinar, mas educar-nos nos usos e costumes dele. Também ensina as leis, como eu tenho ensinado, mas quer educar-nos a vivermos pelas leis dele e pelos pensamentos dele. Então agora você vai ver como é que Deus fez os mundos. Vamos aqui chamar aqui 3 pessoas. Pode ser dentro do Curiacos, pode ser o Gustavo. Pode ser aqui o Ricardo. E pode ser Evelyn. Anda cá, Evelyn. Fica aqui. 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 Ali. Então.
Deus são 3 pessoas. E claro que nenhum de vocês é Deus, é só para explicar. Já vou explicar porque é que escolhi uma senhora. Deus o Pai é este tipo que está aqui. Aquele é Jesus e aquele é o Espírito Santo. Porquê é que eu pus uma senhora? Porque o Espírito Santo tem características numa família da mulher. Você pode insultar Deus o Pai e Jesus, mas se vai insultar o Espírito Santo, acabou. Nunca mais é salvo. O Espírito Santo é muito sensível. As senhoras saem a isso. Bem, então, Deus o Pai é o manda-chuva. Então, como é que Deus trabalha? Deus o Pai idealizou os mundos. As estrelas, planetas. E dentro do planeta Terra, ele idealizou as montanhas, os pássaros, tudo. Idealizou. Como que se ele tivesse no coração dele, aqui, páginas, desenhos do arquiteto. Vocês já viram desenhos do nosso arquiteto. Então tinha aqui um caderno cheio de desenhos. Desenhos de tudo e mais uma coisa. Um arquiteto, quando está a planejar como é que é uma casa, diz que aqui é o quarto, tem tantas dimensões, a porta é ali, a cozinha, não sei o que mais, enfim. E Deus fez isso tudo ao pormenor. Animal por animal, montanha, etc. Então imagina quantos planos Deus tem. Deus o Pai é assim. Agora, Jesus chama-se a Palavra. Esta pessoa sempre se chamou a Palavra, ou o Verbo. Não se chamava Jesus. Chama-se a Palavra, o Verbo. Porquê? Porque o trabalho dele é dar palavras. Vê para aqui, Ambrósio. Aí. Jesus está a olhar aqui para o peito, para os desenhos do Pai, e fala. E diz, luz, se. Mas ele fala, mas tem uma imagem daquela luz, do sol e da lua, etc., como ele está a ver. Montanhas, sejam. Ele não está a dizer, ó calhas. Ele está a olhar para uma imagem e a falar essa imagem. Depois ele viu aqui num desenho um rinoceronte. Já viu um rinoceronte você? Pois é. Paciência. E ele falou rinoceronte, de acordo com aquilo que está lá naquelas imagens, aconteçam. E aconteceu. Espera, ele só falou. Agora vem o Espírito Santo. E pega nas palavras e materializa. Então, ele é como se fosse o construtor. Você já viu as obras aqui da Quinta? Vem o pladur, vem o cimento, vem as madeiras. Ele fala, quando ele fala, ele está a trazer material de construção. Janelas, portas. E o Espírito Santo pega nas palavras que são material de construção, o Espírito Santo pega nesses materiais, olha para o desenho e constrói. Já sabia. Pois ela sabe tudo. E o Espírito Santo materializa, constrói a casa de acordo com aquele plano. Certo? Todos entenderam? Então, pode ir para o lugar. Então, nós somos chamados o quê? Cristãos. Porque somos cristos pequeninos. Quando os primeiros crentes começaram a ir pelo mundo e a orar pelos doentes, eles eram curados, havia sinais e maravilhas, muitos milagres. Então as outras pessoas diziam, eles são como Cristo. Eles são iguaizinhos a Cristo. Eles estão a fazer as mesmas coisas que Cristo, são cristãos. Cristo sempre ponto pequenino. O outro fazia mais coisas. Então,
o que é que nós temos que entender disto? Que se nós já aprendemos que temos que falar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu recebi oração e acredito agora, estou curado. Vou andar pela fé, estou curado. Só falar não chega. Eu tenho que me visualizar, ver-me curado. Porque se eu não me vir curado, o Espírito Santo não tem nenhuma imagem para dizer onde é que põe o material de construção. Estou a fazer entender ou não? Evelyn, estás a entender bem? Se a pessoa recebe a oração e depois ela tem que fazer duas coisas. Tem que falar, eu recebo agora a minha cura, e depois, eu já estou curado. Tem que falar. Graças dou porque eu estou curado. Está a copiar Jesus. Mas ao mesmo tempo tem que se visualizar, imaginar, tem que dar uma imagem destas ao Espírito Santo, porque quem vai materializar a cura é o Espírito Santo. Não é o Calhas. O Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus, pega na imagem que está no seu coração e nas suas palavras, e na palavra de Deus, tem que estar de acordo com a palavra de Deus, e materializa. Esta é a universidade de Cristo. É assim que Deus faz. A ver? Então, a pessoa pede oração. Apóstolo, eu estou muito doente, o médico diz que eu tenho um cancro, tenho não sei o quê, ou sou paralítico, não vejo, não ouço. Será que Deus quer curar? Toda a gente quer, sim. Como? Com fé. Então, uma das formas é um pregador ou assim, põe as mãos sobre si. Mas você nesse ato tem que fazer a oração da fé. Eu recebo agora a minha cura. Então, você tem que se imaginar curado. Se é paralítico, tem que se imaginar andar. Se você dá uma imagem a Deus em que você continua paralítico, o Espírito Santo atira para lá uma onda de cura e faz, como é que se chama? Um ricochete. Não entra. Não entra. Ou então, entra durante uns 5, 10, 15, 20, 30 minutos, 50 pessoas estão na igreja, está uma fé coletiva, e depois a pessoa perde a cura. Eu já vi isso várias vezes, eu acho que ontem ensinei isso também. Então a pessoa tem que aprender esse segredo de se visualizar, se imaginar, dar a Deus imagens que eu vou dizer positivas. Eu não gosto muito disso, porque há muita gente que diz coisas positivas e depois não tem nada a ver com Deus. Mas são imagens positivas bíblicas, têm a ver com Deus. Se você quer, por exemplo, você é uma pessoa que teve um acidente de carro. Muita gente veio assim para a igreja. Não conseguia andar. Não tinha chance nenhuma de andar. Estava os ossos esmigalhados. Parece carne picada. Foram para um hospital ali, não me lembro onde é que se chama, para aprender a viver assim. Então, as enfermeiras, alguns são da nossa igreja, trouxeram a pessoa com a autorização do médico, trouxeram à igreja, e a pessoa tem que comer muitas papas para começar a acreditar que Deus quer curá-la, porque aos olhos humanos é impossível. Toda a gente diz que não tem solução. Então ela tem que começar a ouvir, daí as cassetes, agora tem YouTube, ouvir, para criar fé. No caso dessa, estou-me a lembrar de uma moça, hoje ela já ela veio assim, jovem, hoje é casada, está bem, tem filhos e tudo, serve a Deus numa das nossas igrejas. Então, ela até julgava que foi Deus que a castigou, veja só. Então ela ouviu dizer que não, Deus te ama, Deus é teu amigo, Deus tem poder, Deus quer, pode e quer, mas não consegue a não ser que tu faças certas coisas. Então ela foi fazendo.
Até que um dia ela, devagarinho, primeiro já conseguia estar numa cadeira de rodas, depois já podia andar de muleta, depois um dia largou tudo e andou. Mas ela até fazer isto. Um caso muito bonito também que acontece é, um casal vem e não pode ter filhos. Já foi ao médico, foi aqui, foi ao lado, não consegue. Então, vem ao altar e pede oração. E como eu já sei que um dos problemas é a pessoa não se consegue ver com filhos. Não vale a pena eu pôr as mãos, não vale a pena eu pôr a mão para o Espírito Santo pôr o poder. Porque o Espírito Santo não vai entrar naquela imagem que a pessoa não se vê com filhos. Certo? Então o que é que eu faço? Se for possível, eu peço um bebê emprestado. Aí alguém que tenha um bebê, eu peço o bebê emprestado e ponho o bebê ao colo da senhora. E depois ao colo dele. E é quase sempre assim. Ah! A pessoa fica tão assim admirada porque ela nunca se conseguiu ver com um bebê ao colo. Nunca. Porque ninguém lhe empresta um bebê, não é? Então, e por que eu faço isso? Para a pessoa pensar, imaginar, afinal eu posso ser um bebê. Então, pois, eu entrego o bebê de volta, não vai aquilo cair. Então, pois eu digo assim, agora fecha os olhos, vocês dois imaginem-se com um bebê ao colo. E quando eu vejo que eles estão a conseguir imaginar-se, então eu imponho as mãos. Quando eu imponho as mãos, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa de Deus, é Ele que traz a unção, o poder. Entra naqueles dois seres humanos, o homem e a esposa, né? E arranja o que tiver a arranjar, faz o que é preciso e no tempo certo tem o bebê. Isso vamos dizer, na minha vida, no meu ministério, isso aí tem montes e montes e montes de casos. Mas quem diz isso diz muitos outros. Eu uma vez estava numa cruzada no Brasil e eram casos complicadíssimos. E uma das vezes eu estava lá com um médico muito conhecido em Portugal, claro que eu não vou dizer o nome, queria ver. E ele no final dizia, realmente, é impossível em termos clínicos acontecer o que eu vi. Pessoas com cortes em tendões e com outras coisas que eu não sei os termos, e serem curados. Mas eu sempre dizia assim, veja-se, imagine-se. Aliás, outra coisa engraçada que aconteceu foi, há muitos anos atrás, o Brasil estava mesmo muito pobre. As pessoas viviam muito mal. Hoje queixa-se, e claro, não estão ainda muito bem, mas queixa comparando. Então, quase ninguém tinha carros. Isto tinha carros velhos. Então eu perguntei, era o maior pavilhão que havia lá em São Paulo, quem é que quer um carro 0 km, como eles dizem? Que é que foi? Um carro 0 km. Então, estamos a falar de fé. Como é que você vai ter um carro 0 km? Toda a gente... Primeiro, você vai se imaginar com o carro. Vai imaginar com a chave, abrir a porta. Agora você assenta. Estão a conseguir ver? Sim. Agora vamos pôr a chave na ignição e faça o barulho do carro a arrancar. E eles todos, vamos. Agora vocês vão viajar da esquerda para a direita. E umas brincadeiras assim. Eles acharam muita piada isso. Segundo, você tem que semear para colher. Quando se trata de coisas materiais, você tem que semear para colher. Então hoje, quando formos semear, você vai semear para colher um carro. Quem é que acredita? E falei fé e falar as coisas de existência. Falei assim. E pronto. Os brasileiros são muito engraçados e foi muito engraçado. Passados uns meses, fui lá outra vez, me convidaram,
E eu lembrei-me, espera lá, quem é que por acaso já tem um carro? Quase toda a gente tinha um carro, davam louvores a Deus, porque eles fizeram o que eu disse. Eles não só semearam, mas eles se viram a ir ao stand, a escolher o carro, a comprar, sentar e viajar, semearam para isso, falavam depois, pois eu ensinei o que fazer depois de semear, depois de orar, e eles fizeram a prova que tinham o carro. É impressionante. Na Argentina, que é a terra aqui da Evelyn, fiz a mesma coisa. O país lá é muito difícil financeiramente. E as primeiras vezes que eu fui, eu até fiquei muito impressionado. Eu ensinei estas coisas e eles saíram da pobreza. Angola, Moçambique. Então, eu hoje não vou conseguir dar muito mais, mas você tem que assimilar esses estudos, aprender. Você tem que ir ao YouTube, onde tem os meus estudos. Quem é que sabe disso? É o Bruno. Está no YouTube, põe-se o meu nome. É? Porque, sinceramente, você devia pegar nas últimas 2 semanas, desde que eu comecei a falar sobre a fé que vence o mundo, devia ouvir muitas vezes. E vai ver que eu repito muitas coisas. Eu tive aí 2 semanas a falar muito parecido e acrescentando muito pouco. Só agora é que estou a acrescentar coisas mais avançadas. E mesmo assim, muita gente está a ouvir isto pela primeira vez, ainda vai ter que comer muitas papas, porque você tem mesmo o poder criativo de Deus. Onde é que é isso então? Portanto, no site Basta Crer você Sim. consegue aceder ao YouTube do Apóstolo, tem lá em cima os links e por baixo do altar da oração, por baixo do relógio da oração, tem também uma parte que diz rúbricas do Basta Crer. E lá tem os nomes das rúbricas que o Apóstolo já tem no YouTube e a pessoa pode ir diretamente se andar para baixo. A Ruth. Se a Ruth andar para baixo, Então, exatamente. Vai lá ali. Por exemplo, tem a rúbrica Servir a Deus. Se a pessoa clicar, vai diretamente ao YouTube do Apóstolo, onde tem essa mesma rúbrica. Guerra Espiritual, Lutar até Vencer. Podes pôr. Oração da Fé e Segredos de Finanças. O Apóstolo atualmente colocou mais rúbricas, portanto, na próxima semana... mais rúbricas? Sim, por exemplo, a fé que vence o mundo, o Apóstolo começou a colocar, então... Quem é que costuma fazer esse trabalho? És tu. É isso. Mas podes pôr. Sim, e vamos acrescentando à medida que o Apóstolo vai pondo, nós vamos colocando aqui, portanto, fica disponível aqui, ou então lá em cima, no topo, para ser mais fácil. Você tem as redes sociais do Apóstolo, aqui tem o YouTube, portanto, se clicar, vai conseguir encontrar diretamente então. essas... Exatamente. Se for aqui às listas de reprodução, aqui em cima. Aí em cima? Exatamente, tem Está as aqui. listas. Está aqui, olha aqui. Tem a rúbrica, por exemplo, se carregar mostrar tudo. Que assim Mas fica. tem esta. Exatamente. Está aí. Tem 1, 2, 3. Aí está. Ok, Bruno, obrigado. Ele estava-se a rir porque é assim, normalmente é o que ele faz. Ultimamente ele faz coisas extraordinárias. Muito bem. Então, este tema vai... Eu ainda só, nesta altura, eu estou a falar do poder criativo de Deus e eu vou continuar a falar porque isto é uma coisa que nunca mais acaba. Mas é aqui que estão os grandes segredos para você vencer. Você tem que se ver, tem que se imaginar. Você é um homem, mulher de negócio, você tem que ter essa capacidade de ver, de imaginar-se, etc. E a ver se um dia faço um livro sobre isso, só sobre isso, com um monte de exemplos bíblicos, etc. Mas isso é muito bonito, muito importante. E para dizer o quê? Você precisa de ouvir montes de vezes estas verdades. Porque lá fora é tudo ao contrário, tá vendo? É teleproblemas,
só falar de mentiras, de esquemas, de maldade, gozam a Deus. Agora já nem gozam tão mal, já nem gozam coisa nenhuma, porque são mesmo muito mal. Mas nós temos que aprender, porque nós somos um ser espetacular. E não importa quem você é, você pode ser a pessoa mais fraca do mundo. Você pode ser a pessoa que as pessoas lá até olham para si com desdém. Esta pessoa e tal, coitadinho e tal. Mas você não é um coitadinho, não. Você é um filho de Deus. Você é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Você é uma pessoa por quem Deus deu tudo. Enviou Jesus para se humilhar, para morrer, para ir fazer um monte de coisas por causa de si. Se Deus tivesse que vir só por causa de uma pessoa, ele vinha. E o diabo continua a trazer mentiras, esquemas e maldade para tentar abafar as verdades, esconder as verdades, para que o crente não saiba. Mas, felizmente, Deus está-nos a mostrar isso. Por isso é que a oração de Efésios é muito bonita, porque primeiro ele diz assim, Deus dá duas coisas a esta igreja. Um espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria é saber usar as coisas que aprendemos para termos benefícios. Espírito de revelação é saber segredos, como vocês estão a ouvir agora, saber segredos. E depois, disse Deus, mostra-lhes três coisas. Qual é a nossa chamada? Se você estiver na chamada de Deus, você vai ser feliz. Você vai ser feliz. E próspero não quer dizer que você vai ter dinheiro. Você vai ter as necessidades todas supridas. Você não quer ser rico. Você quer ser rico em Deus. Etc. E a última é, e mostra qual é o grande poder de Deus, já está sobre nós. Que nos colocou acima de todo o nome que se nomeia, não só neste século como no vindouro. Uau, é qualquer coisa extraordinária. Então nós, e para terminar, eu vou pedir ao time para vir aqui, ouça isto que eu esqueci de dizer. Deus não tinha um grão de areia para começar a fazer montanhas. Fez tudo com o poder criativo de Deus. Deus não foi pedir dinheiro emprestado a nenhum banco para fazer coisas. Está a ver o que é que eu estou a dizer? Um crente pode chegar a um ponto de fé que não precisa pedir dinheiro emprestado. Deus não tinha uma gota de água para começar os mares. Ele criou tudo a partir do zero. Com o quê? Com este poder que eu disse. E essa natureza está dentro de nós, não está em mais nenhum lugar. O diabo não tem isso, por isso ele detesta a criatura. Detesta-nos porque nós temos isso. E usa-se de nós para imaginar o mal, falar mal e nos auto-prejudicarmos-nos. O diabo põe a pessoa a fazer coisas contrárias a Deus e a dizer coisas contrárias a Deus para que a gente se autodestrua. O diabo não tem tanto poder. Nós é que nos autodestruímos quando não fazemos o que Deus diz. Então, mas Deus enviou Jesus para nos resgatar, colocar de novo no topo. E Deus quer que a gente vença o mundo e vença o diabo. Só assim ele é glorificado, só assim ele pode vir buscar uma igreja vitoriosa. E agora vamos cantar outra vez, Basta Crer. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida é transformada e alguém em quem confiar. O vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele